Queridos irmãos e irmãs, Nosso Senhor hoje, capítulo 15 do Evangelho de São João, nos diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, ele se apresenta como videira. Como uma videira não silvestre. Não uma videira que nasceu de repente e que cresce no meio do mato. Não. Mas com uma videira criada por um agricultor. Com uma videira tratada, produzida por um agricultor. Quem é esse agricultor? Ele diz: o pai é o agricultor. E quando ele diz o pai é o agricultor, ele está nos mostrando que, ao se apresentar a nós como videira, ele está nos apresentando a sua humanidade santíssima. E ao apresentar o pai como agricultor, ele está apresentando a sua divindade como, por assim dizer, o princípio pelo qual a vida divina está em sua alma. E a partir da sua alma santíssima se comunica a todos nós. Então, ele nos apresenta nele. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. Ou seja, ele, na sua humanidade santíssima, é a nossa videira. A sua vida ressuscitada nos é oferecida através da sua humanidade, de tal modo que nós podemos participar da sua vida. Nós podemos nos enxertar nele, assim como um ramo é enxertado na videira. É isso que nós chamamos de vida da graça, ou estado de graça. É quando, pelo batismo, nós somos enxertados na vida de Jesus Cristo. Nesta vida sobrenatural, nesta vida divina, que transborda da sua alma. Ora, nós podemos destruir essa vida, e nós a destruímos cada vez que nós cometemos um pecado mortal. E nós a recuperamos quando nós nos confessamos. Ora, existe, porém, um estágio um pouco mais avançado do que esse inicial, ou seja, quando nós somos batizados ou quando nós nos confessamos. Nosso Senhor diz: todo ramo que dá fruto, ele o limpa. A palavra grega é kataros. Ele o purifica, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis puros por causa da palavra que eu vos anunciei, que eu vos falei. Como é que ele nos purifica? Como é que ele nos limpa? Para que nós possamos produzir fruto. Ele nos limpa mediante a palavra da fé. Esta é a palavra da fé que nós vos anunciamos, de São Paulo. Esta palavra é a que nos purifica, que nos extrai do contágio das coisas terrenas e que nos coloca em contato com as realidades celestiais. É a palavra da fé que nos tira da contaminação das coisas terrenas e nos insere na pureza das coisas divinas. Mas ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Esta palavra
permanecer, no grego e no latim, é muito mais forte do que em português. É mais forte do que ficar. É mais forte do que morar. Porque ela indica algo de perseverança, de insistência. Ela indica aquela atitude de resolução contínua, de constância, de insistência que não desiste. É como aquilo que diz Nosso Senhor: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. É aquilo que diz Nosso Senhor: estreita é a porta que conduz à vida. Mas ao mesmo tempo, é o que diz o Salmo: o Senhor libertou do laço que lhe armara o caçador. É como alguém que liberta o passarinho do seu ovo. É um buraco estreito. Um passarinho, para sair dentro do ovo, ele tem que bicar continuamente. Ele não consegue sair de dentro do ovo sem uma atitude de permanência contínua. Então, permanecer não é apenas ficar passivo. Permanecer é insistir, permanecer é persistir, permanecer é continuar. Ele está dizendo: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. É a atitude ativa de quem quer continuar unido a Jesus Cristo através da vida de oração, através da sua palavra, através da palavra da fé, através do amor. E isso é difícil. Por quê? Porque todos nós sofremos muitos assédios. Nós temos os assédios da atração das coisas terrenas. Então, as coisas do mundo nos chamam a atenção e exercem algum domínio sobre nós. Depois, o pecado, a nossa própria concupiscência. Às vezes o cristão, diante de um mundo corrompido, se sente desanimado. Diz: eu estou dando o meu melhor, eu estou procurando rezar, eu estou procurando crescer na minha vida espiritual, eu estou procurando estudar, eu estou procurando me qualificar, eu sou honesto, eu sou uma pessoa íntegra. Mas parece que só quem não presta é que progride. Parece que só o ímpio é que avança. Então eu não vou me esforçar tanto para ser virtuoso, eu não vou me esforçar tanto para permanecer, eu não vou insistir tanto, porque parece que a virtude não está valendo muito a pena. Todos nós corremos o risco de, ao invés de perseverar, ao invés de permanecer, ao invés de persistir, nós abandonarmos a luta. A palavra permanecer aqui significa persistir sem jamais desistir até o fim, amando o sofrimento, amando a dificuldade que a persistência traz consigo, porque nós queremos ser fiéis a Deus. Nós queremos crescer na nossa vida íntima com Cristo. Nós queremos dar fruto. Nosso Senhor continua: como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja,
Do ponto de vista sobrenatural, nós somos ineficazes. Sem Ele, nós não conseguimos produzir nenhum fruto para Deus. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Isso de fato acontece. Quando uma pessoa começa a fraquejar no caminho da graça, quando ela perde o entusiasmo, quando ela perde o folguedo, a força, o ânimo, o que acontece com ela? Ela seca. Ela seca. Ela perde a intensidade da vida interior e ela acaba se desviando, ela acaba saindo da videira, ela acaba se tornando mundana. Já vi muitas pessoas que começaram fervorosas no caminho da vida e depois começaram a trilhar o caminho do inferno. Se perderam e nunca mais voltaram. Já vi muita gente com o coração quebrado aos pés de Nosso Senhor, chorando em adoração, mas que depois se desviaram num caminho de pecado e nunca mais conseguiram voltar. Por quê? Porque não permaneceram, porque não lutaram, porque não perseveraram no caminho da ressurreição. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Ou seja, nós não somos árvore frutífera diante de Deus quando os homens dizem que nós somos. Nós somos árvores frutíferas diante de Deus quando nós produzimos como fruto Jesus Cristo. Ele diz: pedir ao Pai em seu nome e tornar-se seu discípulo, ou seja, uma reprodução dele no seu pensamento, no seu caráter, nas suas obras, nas suas virtudes, ser uma extensão de Jesus Cristo, ser um autêntico ramo que brota dele. Nisso o Pai é glorificado. Nisso consiste a glória que nós podemos emitir a Deus. Não importa se os outros não nos reconhecem. Não se importa se nós estamos vivendo uma fase ruim. Não importa se nós estamos vivendo num mundo de contradições. O que importa é que onde eu estiver, eu sou um fruto de glória para Deus. Deus pode olhar para mim e reconhecer em mim um ramo de Jesus Cristo. Ele pode saber que a minha personalidade é uma extensão da sua. Ele pode saber que eu sou uma reprodução do seu Filho. Eu sou uma parte de Jesus Cristo. Nisto o Pai é glorificado. Essa deve ser a minha glória. Perda-se o mundo, perda-se a opinião dos homens, eu não quero olhar para o lado, eu não quero me interessar para o que os outros fazem, eu quero perseverar na minha vida de oração, na minha vida de sacrifício, na minha vida de entrega, na minha vida de virtude. Eu quero cada vez mais ser para Deus um vaso de eleição. Eu quero permanecer na vida ressurrecta de Jesus Cristo. Se os outros não permanecem, se os outros se tornam filhos do inferno, problema deles. Eu não tenho nada com isso. Eu não tenho que seguir o mau exemplo dos outros. Eu tenho que seguir o bom odor de Jesus Cristo. Porque é nisso que o Pai é glorificado, em cultivar a vida de Jesus em mim. A vida ressurrecta de Jesus em mim. Queridos irmãos, que Deus coloque temor no nosso coração, para uma vez tendo começado no caminho da vida, nós não nos pervertermos na estrada da morte.